Governo e centrais sindicais discutem direito de greve. Fórum Sindical debate sistema confederativo. Audiência pública sobre aposentadoria integral para aposentados por invalidez. Defensores dos direitos dos animais acampam na esplanada dos ministérios. 82 anos da conquista do voto feminino. Está no ar o Fala Mais Brasil. Olá! A comissão mista que analisa o direito de greve dos servidores públicos promoveu debate no Senado Federal sobre o tema. O direito de greve é assegurado pela Constituição Federal, porém, o Congresso precisa ainda aprovar leis para regulamentar essa prática. Segundo as centrais, o interesse é na regulamentação da negociação coletiva, que reduz a quantidade de greves em 80%. Entre os pontos polêmicos estão a definição de serviços essenciais e a quantidade de servidores que podem parar. A categoria afirma que falta diálogo e espera um posicionamento favorável do governo. Todas as centrais sindicais, foram 8 pessoas que se manifestaram na mesma linha de que o projeto como ele está não serve, ou seja, é um projeto que tem a nossa rejeição. O senador Romero Jucá, o relator, assumiu o compromisso de que esse debate vai continuar e que o debate não se encerra. Portanto, nós tivemos a oportunidade de nos manifestar publicamente e ficou público o conhecimento para todos que os trabalhadores do serviço público não concordam com aquela proposta. Portanto, nós queremos a negociação coletiva. Sempre é importante, no exercício da democracia, o debate. O Fórum Sindical dos Trabalhadores promoveu o Seminário Nacional do Sistema Confederativo. O objetivo do evento foi debater temas de interesse comum entre entidades do setor privado e público. Cerca de 230 sindicalistas participaram do Seminário Nacional do Sistema Confederativo em Brasília. Em 2 dias de evento, palestras e debates colaboraram para a elaboração de um documento com diretrizes e um plano de ação compactuado entre as confederações. Um evento como esse ele tem uma repercussão nacional, com certeza. Aqui estão líderes do movimento sindical de todo o país, discutindo temas de interesse do conjunto dos trabalhadores, dos aposentados, dos pensionistas, dos que atuam no campo, na cidade, na área pública, na área privada. As questões gerais e as questões da classe trabalhadora, das categorias profissionais, o governo chama as centrais para discutir. Quando as prerrogativas para representar trabalhadores, a prerrogativa é do sindicato, da federação e da confederação. É necessário que cada instância da representação sindical se recoloque e passe a exercer o que lhe cabe por função. Ao sistema confederativo cabe a representação sindical dos trabalhadores. Às centrais cabe a representação política desses mesmos trabalhadores. Entidades sindicais e o governo debateram a proposta de emenda à Constituição, PEC 170 de 2012, que cria novas regras para aposentadoria por invalidez. O projeto é de autoria da deputada Andréa Zito. A comissão especial que discute mudanças nas regras de aposentadoria especial por invalidez na Câmara dos Deputados promoveu o primeiro debate sobre a PEC 170 de 2012. O projeto estabelece proventos integrais para servidores públicos em casos de aposentadoria por invalidez permanente. Os servidores públicos hoje eles convivem com uma situação de insegurança jurídica no que diz respeito à concessão de suas aposentadorias, principalmente a aposentadoria por invalidez. Eles precisam, em razão da legislação em vigor, muitas vezes ficar escondendo a sua situação de doença, porque se eles buscarem o benefício da aposentadoria em razão da sua invalidez, eles ficam com prejuízo nos seus proventos. Então a PEC ela vem fazer justiça para o servidor, possibilitando que ele possa usufruir-se de um benefício e cuidar da sua família com dignidade.
De acordo com o relator do projeto, o deputado Marçal Filho, a ideia é realizar mais 2 encontros e votar o parecer ainda neste primeiro semestre. Hoje, o artigo 40 da Constituição prevê a aposentadoria por invalidez com proventos integrais apenas para os casos de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave prevista em lei, como hanseníase, paralisia irreversível e mal de Parkinson. Se o servidor sofrer um acidente fora do trabalho e ficar inválido, por exemplo, pode ser aposentado, mas receberá proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Ativistas que defendem os direitos dos animais acamparam na esplanada dos ministérios em Brasília. O grupo pede que o Congresso descongele os mais de 10 projetos que estão parados na casa. Eles tratam de questões ambientais e políticas envolvendo animais, como a castração obrigatória e a proibição do uso de animais em pesquisas científicas. Ativistas que lutam pelos direitos dos animais acamparam na esplanada dos ministérios. Eles querem pressionar deputados e senadores a votar os mais de 10 projetos que estão parados há anos no Congresso Nacional. Essa mobilização ocorreu para que ativistas de todo o país se reunissem aqui em Brasília na busca da aprovação de um pacote de projetos de leis que estão arquivados há muito tempo. Então, a partir dessa movimentação, a partir da reunião desses ativistas, a gente selecionou alguns que a gente julga ser de maior urgência, que entre eles a questão da castração de cães e gatos a nível nacional, a questão do aumento da pena de maus tratos, de animais em circos, a mudança do Código Civil, onde o animal é tratado como coisa e passaria a ser tratado como sujeito de direito, e a questão do teste em animais. Chegou o momento da República de discutir a causa animal como questão de saúde pública, porque nós, aqueles que amam os animais, aqueles que têm seus animais de estimação, aqueles que são até simpatizantes à causa dos animais, hoje estão incomodados com a política pública implementada a favor, entre aspas, da ciência e do desenvolvimento, utilizando os animais como se fossem cobaias, como se fossem objetos de utilidade, de ganho do lucro fácil. 82 anos do voto feminino. No dia 24 de fevereiro de 1932, o então presidente Getúlio Vargas assinou o decreto que autorizava o direito do voto para as mulheres. A data marca a história de lutas vividas por mulheres para garantir o direito à liberdade eleitoral. A deputada Érica Cocai é nossa convidada de hoje. Ela vai falar sobre a participação feminina na política. Confira. Penso que as mulheres nesse país sofreram um processo de desumanização muito cruel, que ainda se expressa hoje. As mulheres em 1940 não podiam praticar o esporte que quisessem praticar, porque só podiam praticar o esporte que fosse autorizado pelo Ministério do Desporto. As mulheres não eram donas do seu corpo, não eram donas da sua vida, não eram donas do seu emprego, não eram donas do seu desejo. Essa condição de sujeito, que é a condição que faz com que a gente se reconheça enquanto seres humanos, ela foi solapada das mulheres. Num país que tem muitas dificuldades de fazer o luto do colonialismo, onde os pedaços de terra entregues aos amigos do rei faziam com que os proprietários da terra também se sentissem proprietários das mulheres, das crianças, dos trabalhadores. E o direito ao voto é a reconquista ou a conquista da condição de sujeito. Às mulheres foi negado durante muitos anos o direito de votar, o direito de votar, o direito de fazer parte do conjunto da sociedade na escolha de quem iria nos representar nos poderes instituídos. Por isso, esses 82 anos é muito pouco tempo histórico. É muito pouco tempo histórico que as mulheres têm o direito de votar. E nós precisamos comemorar cada um desses avanços, mas fazer com que os avanços não possam invisibilizar os desafios que ainda estão dados. Neste país, em que mais de 50% dos eleitores são mulheres, nós temos uma quantidade diminuta de mulheres no parlamento. Aqui na Câmara Federal, nós temos 8,7% de mulheres. De 513 deputados, nós temos por volta de 45 mulheres. Veja, este é um percentual menor do que em países onde as mulheres usam burcas, onde as mulheres
são impedidas de exercer qualquer condição humana. E veja, é ou não é verdade que a gente tem as burcas invisíveis? É ou não é verdade que essa subrepresentação de mulheres fere a democracia? Faz com que nós tenhamos um parlamento que não corresponda ao que existe, à configuração da própria sociedade. Por isso a necessidade de uma reforma política, para que nós possamos fazer com que as mulheres não apenas tenham o direito de votarem, mas tenham o direito de representar o conjunto da população nos poderes instituídos. Bom, o Fala Mais Brasil fica por aqui. Obrigada por sua companhia. Um bom carnaval a todos e até a próxima.